Bom dia, alunos, senhores do nosso canal da TRMA. Hoje teremos mais uma aula do nosso curso de eletricista, montador de redes elétricas aéreas. E hoje iremos falar num tópico que diz respeito aos materiais elétricos utilizados em redes elétricas de alta tensão. Nós já havíamos tido uma aula desse tópico, porém, nós vamos fazer aqui uma breve revisão, porque alguns colegas não assistiram a essa aula, eles perderam essa aula, e a gente vai agora retomar essa aula aqui para poder a gente nivelar os alunos que entraram depois, né? Ok? Então, essa aula ela se refere a materiais elétricos de redes elétricas. A parte de alta tensão a gente vai dar preferência. Em um outro momento, a gente pode trabalhar a parte de baixa tensão. Normalmente, a gente gosta de trabalhar essa parte direto nas aulas práticas, porque a quantidade de itens na baixa tensão é uma quantidade de itens menor, né? Tem menos acessórios. Então, a gente procura focar na alta tensão porque tem uma quantidade de itens, de componentes maior. Então, fica mais interessante o aluno já se enveredar por uma área que tem uma quantidade de itens maior para poder abordar. E alguns itens são utilizados na baixa e na alta tensão, como eu vou fazer esse paralelo ao longo da aula, ok? Olha, na rede de alta tensão, a gente tem a rede de distribuição aérea convencional e nós temos agora uma rede de distribuição aérea chamada compacta ou space. Essa rede de distribuição aérea é essa do cabo nu, onde a gente visualiza as três fases espaçadas uma da outra na horizontal, né? Já a rede compacta, ela meio que tem um aspecto triangular, losangular, no que diz respeito à disposição das fases, certo? E aí elas ocupam um espaço menor, exatamente porque elas ficam mais juntas, mais próximas às fases. Devido a ela ocupar menos espaço, então ela também tem a propriedade de diminuir a faixa de servidão, né? Ou seja, é aquela faixa operacional que é dedicada ao trânsito das pessoas que devem dar manutenção. A rede convencional tem uma faixa de servidão maior, ela necessita de um espaço maior para poder o pessoal da manutenção transitar e operacionalizar. Nós temos aí de cara três elementos muito utilizados em redes elétricas aéreas, tanto convencional quanto compacta, que é a chave fuzil, a chave faca e o para-raio de distribuição, né? Ao longo da aula, a gente vai retomar esses três elementos, agora é a título de apresentação, ok? Então, vamos agora entrar na minúcia de cada elemento. Aqui você tem aqui um para-raio, onde a gente vislumbra aí a ferragem de fixação, que é essa figura que está na parte inferior. São duas chapas com parafusos localizados, né? Eu vou aqui passar o mouse. Essa parte aqui é a ferragem de fixação. Ou seja, é a ferragem que permite fixar o para-raio na cruzeta. Porque a gente tem a modalidade do para-raio fixado na cruzeta e a modalidade do para-raio fixado na própria tampa do transformador nos suportes chamados suporte Z, que hoje está sendo muito mais utilizado dessa forma, tá? Aqui embaixo a gente vê o terminal de terra, né? Certo? É onde a gente chega com o aterramento e conecta nessa parte inferior do componente, do para-raio. Mais acima a gente tem um desligador automático, que alguns colegas chamam de espoleta, porque na hora de descarregar um raio, uma descarga, isso aqui é detonável, isso aqui explode e o cabo de terra fica pendurado. Então, na parte interna do corpo de porcelana ou de polimérico, hoje em dia esse corpo aqui, ele pode ser de porcelana e pode ser de polimérico, né? Já é feito também desse material, é mais moderno. Então, no interior desse componente para-raio, a gente tem aqui os resistores e o centelhador, que vai trabalhar para o escoamento dessa descarga atmosférica, né? A gente tem uma mola aqui na parte superior do centelhador e, por fim, a gente tem aqui o
terminal de fase, ou seja, esse terminal aqui de cima é onde nós ligamos a fase. O cabo da fase chega nesse terminal e daqui vai para a chave fusível. É sempre nessa sequência. Primeiro para-raio, depois chave fusível. No caso, onde tem transformador, né? Eu me refiro onde tem transformador. Se for onde tem um religador ou um regulador de tensão, a gente não vai ter essa chave fusível, tá bom? Então, a gente tem aqui, embaixo, o terminal de terra, que é onde a gente jampeia os 3 para-raios, no caso do sistema trifásico, e aí o cabo comum, né, é que potencializado nos 3 para-raios vai para a bucha XL do transformador e depois desce parte do aterramento, ok? O para-raio é um componente utilizado para proteger o transformador ou outros equipamentos, né, regulador de tensão, chaves telecomandadas, religadores, para proteger esses equipamentos de sobretensões provocadas por descargas atmosféricas ou chaveamento do sistema elétrico. Né? Durante a manobra também pode ser induzido sobretensões no sistema. Aqui a gente vê a chave fusível, né? Onde os alunos já tiveram uma aula prática de trocar o elo, que fica aqui dentro desse porta-fusível. A chave fusível tem uma função de transformador contra sobrecorrente de curto-circuito ou de sobrecarga, né? Nessas duas frentes de proteção, a chave fusível trabalha. Esse terminal de cima é o terminal de fonte, o de baixo é o terminal de carga, aqui é onde sai o cabo do transformador, e aqui em cima é a fase que vem da rede, certo? Nós temos aqui o guia, né, do porta-fusível, quando o operador encaixa aqui o cabeçote da vara de manobra no olhar de manobra, então ele tem que guiar esse cartucho, né, nesse guia aqui, para poder promover o encaixe aqui nesse contato superior. Embaixo a gente tem a articulação, é o ponto através do qual o porta-fusível se desloca no movimento angular, certo? E aí nós temos um corpo de porcelana, hoje em dia também esse corpo já tem de polimérico, e a gente coloca aqui nesse suporte de fixação a ferragem de fixação da chave. Essa chave funciona da seguinte forma, pessoal. Eu vou comentar para curto, mas vale também para sobrecarga. Durante um curto-circuito, a corrente que passa por ele, o elo fusível no interior do porta-fusível se eleva a um nível de provocar o derretimento desse componente, desse elo. E aí o derretimento dele vai fazer com que no interior do porta-fusível, né, se concentre gases que vão sair aqui por baixo. Aqui embaixo aqui, o porta-fusível a gente sabe que é vazado, né? E aí esse gás aqui não tem para onde sair, ele vai sair por baixo, só tem essa saída. Isso provoca aqui um aumento da pressão interna que faz com que o cartucho faça um movimento saindo aqui do guia do porta-fusível, vencendo a pressão dessa mola. E aí ele vai ficar aqui pendurado, o porta-fusível, né, a canela. E aí o nome dessa chave também é chamada chave indicadora, porque quando esse porta-fusível fica pendurado, depois de uma atuação, aí isso serve de indicação para que o eletricista perceba que ali houve uma atuação devido a um problema e tal. Bom, aqui mostra exatamente nessa outra imagem, ó, o ângulo, né? Certo? O ângulo, até um limitador de 180 graus, ó, esse porta-fusível, quando ele é expulso aqui do contato superior, né? Devido à pressão gerada pelos gases da queima do óleo fusível, então ele vai gerar exatamente ó, nesse sentido aqui, ó, aqui é a setinha, entendeu? E fica pendurado nessa posição aqui, do jeito que ele comentou lá atrás. Aqui foi só para reforçar esse deslocamento do porta-fusível em torno aqui do articulador. E aqui a gente tem a ferragem de fixação, que é exatamente o elemento que faz a fixação da chave fusível na cozinha. Ok? Aqui é a posição de repouso, depois que a atuação da chave. Tá? Aqui mostra esse quadro, pessoal, né, que foi retirado da NBR 8124. Ele mostra aqui os tipos de chave, né? A, B e C, certo?
A gente tem aqui os níveis de tensão, 15 kV, 25,8, 38, que a gente sabe que existem chaves que são utilizadas em linhas de 3,8 kV e existem chaves que são utilizadas na distribuição em 34,5 kV. Então, numa linha de 34,5 kV, numa rede dessa, a gente vai colocar uma tipo C para 38 kV para poder ficar adequada ao nível de tensão da linha, né? Essa de 25, a gente utiliza na rede de 13,8, porém em regiões litorâneas, né, ali na orla marítima, onde tem muita salinidade, ou próximo à indústria, que tenha muita poluição, que pode se depositar no corpo isolante dos componentes do sistema elétrico. Então, a gente utiliza uma chave de maior classe de tensão para poder aumentar o nível de isolamento dessa chave. A gente tem aqui corrente nominal de 100 e 200 amperes, né? Desse porta-fusível, né? Dessa chave fusível, né? E a gente também tem aqui, desse lado aqui é com relação à base, né? E desse lado aqui, nessa coluna, é com relação ao porta-fusível, certo? Então, esses 100 e esses 200, porta-fusível. E esses 100 e esses 200, com relação à base, tá bom? Certo? Então, aqui são as principais características. A gente tem o impulso atmosférico, né? A resistência aqui é um impulso de tensão com relação ao momento que ocorre uma descarga, né? Atmosférica. As demais características, certo? Da chave fusível. Tem um resumo aí, só para os senhores tomarem conhecimento dessas características técnicas, certo? Dê uma olhada, dê uma lida, é importante também a gente buscar esse conhecimento, tá bom? Existe uma sequência, né, de operação, tanto para a abertura quanto para o fechamento, certo? A gente, resumindo essa sequência, a gente sempre abre, na sequência de abertura vai ser, abre a mais próxima da do meio, depois abre a mais distante da do meio, e por fim, abre a do meio. E no fechamento, aí vai na ordem inversa, tá? Então, a sequência é essa aí que a gente, na prática, operacionaliza essa tarefa, tá bom? Aí tem uma ilustração do porta-fusível, né? Aqui em cima, esse terminal de bronze, ele é removível, ele é instalado aqui por meio de rosca, né? E aí, quando a gente retira esse terminal aqui de bronze, a gente tem acesso à cabeça do elo fusível, certo? Aqui é na parte final do porta-fusível, a gente vê que o elo sai aqui, né? Que aqui é vazado. Ele sai aqui e a gente faz a fixação aqui na porta-borboleta, tá bom? Ok? Então, essa ilustração, esse tubo aqui é um tubo de material chamado fenolite, que é um cilindro, vamos dizer assim, do porta-fusível. E, por fim, a gente tem aqui o olhar de manobra, é onde a gente engata, é onde a gente encaixa o cabeçote da vara de manobra para promover, para executar a manobra da chave fusível. Né? Aqui a gente tem a ilustração do elo, nós temos aqui o elemento fusível, na hora de uma atuação, quem rompe é esse elemento. Aqui nós temos a cabeça, né, o botão, que fica encostado lá na parte superior do cartucho, certo? Esse tubinho aqui, ele protege esse elemento fusível. E a cordoada de aço, que é o elemento que vai, na parte inferior da chave, ser fixado lá no mecanismo de pressão, que tem uma mola de pressão, certo? A gente tem que promover a pressão da mola para poder enrolar essa cordoada de aço, e aí a gente aperta a porta para poder a pressão ficar lá, presente lá. Na hora do desarme do cartucho, essa pressão ela vai ajudar, juntamente com a expansão dos gases no interior do cartucho, ela vai ajudar a expulsar o cartucho do seu descanso. Tá? Então, as chaves fusíveis, a gente tem aí os tipos de elo, que no caso de transformadores, dependendo da potência do transformador, a gente tem uma tabela que, de acordo com o nível da tensão da rede, aí a gente vai ter já dizendo qual é o tipo de elo fusível adequado. Por exemplo, o transformador de 112,5 kVA aqui, trifásico em linha 13,8, que é o nível de tensão da nossa rede aqui no Rio Grande do Norte. Então, para a gente ver aqui, dá um elo de quanto? De 6 kV. E assim você consulta o elo fusível, certo? Para qualquer potência de transformador,
no caso, escolhendo aqui a coluna do nível de tensão nominal da nossa rede elétrica, certo? Então, continuando aqui, nós também temos aqui 3 elementos muito utilizados em redes elétricas aéreas, tanto convencional quanto a rede elétrica compacta, que é o isolador de pino, o isolador de suspensão, certo? E o pino para isolador, né? Que é um elemento que sustenta o isolador de pino através de sua instalação na cruzeta, certo? Eu vou voltar aqui só para uns comentários, né? Esse isolador de pino, ele é utilizado, né? Ele promove o isolamento da rede nas estruturas dita passante ou tangente, sem ângulo ou de pequena angulação, até 6 graus no máximo, dependendo da bitola do cabo, claro, certo? Aqui ele está fixando o condutor na sua calha, né? Aqui são as saias, através de um laço de fixação. Existe um laço de fixação, existe o fio de amarração, certo? Isso aí tem várias estratégias para poder promover a fixação do condutor no isolador de pino. Né? O importante é o profissional saber que o cabo não pode ficar simplesmente encostado aqui na calha. Não, ele encosta na calha, ele fica acomodado na calha do isolador de pino e a gente promove aqui a fixação através de um mecanismo de fixação, seja um fio de amarração ou um laço, tá bom? Aí depende muito do que é que o profissional vai ter à sua disposição. A gente tem aqui um isolador de suspensão, né? Onde a sua aplicação é feita em estruturas de amarração, chamada também estruturas de ancoragem. Né? Ancorar é você amarrar o cabo, certo? Então, a gente não fixa em estruturas de ancoragem, a gente amarra o cabo. E aí o isolador muda, não é mais de pino, agora é de suspensão ou bastão. Né? Hoje também é muito utilizado em alguns concessionários o isolador tipo bastão. O isolador de pino é fixado em um pino para isolador, né? A gente vê aqui uma quadrada com a porta, certo? E aqui a gente tem um batente, né? Aqui é onde é feito o descanso do pino na cruzeta. E aqui embaixo a gente aperta ele, certo? Aqui em cima a gente tem aqui uma rosca normalmente feita de chumbo, onde a gente promove a instalação do isolador de pino, certo? A gente vai girando ele, né, nessa rosca, a rosca do isolador de pino, na rosca do chumbo aqui do pino. E aí até apertar. Quando apertar, ele está instalado direitinho, tá bom? Hoje em dia, pessoal, a gente, no lugar do isolador de pino, também é muito utilizado o isolador tipo pilar, que no lugar de um pino para isolador, é utilizado um parafuso prisioneiro. Mas a logística é a mesma, ele fica fixado na cruzeta. A vantagem é que essa parte aqui, no isolador tipo pilar, ela não fica visível, porque o isolador ele fica completamente apoiado sobre a cruzeta. Isso é uma vantagem importante, porque com o tempo esse pino aqui acontece muito dele ir tombando, sabe? E já aconteceu de torar. Com o desgaste com o tempo, a pressão do vento sobre a rede, aí você vai desgastando aqui no isolador de pino, né? Ou o pino, o encaixe entre o isolador de pino e o pino vai tendo desgaste, vai fazendo uma cinturinha, porque o material metálico vai se desgastando, vai oxidando. E aí a gente vai ter esse efeito do pino tombar e às vezes até torar, sabe? Então, no caso do isolador pilar, ele não tem esse problema porque ele encosta na cruzeta e não fica aqui esse pescocinho aqui, vamos dizer assim, né? Certo? Esse cilindro aqui exposto às intempéries, certo? Ó, outras modalidades de fixar o condutor no isolador de pino. Nós temos o laço plástico de topo, certo? Que também é muito utilizado em redes elétricas e ele tem a finalidade de promover realmente a fixação. Esse laço normalmente ele é usado quando a rede é compacta, né? Aí a gente utiliza o laço. O fio é quando a rede é rede convencional, o fio de amarração, tá? Ó, um laço aí plástico lateral, né? Tem estrutura de ângulo. Aí você já não usa um laço plástico de aplicação lateral, porque devido ao ângulo, aí o cabo é colocado não na calha, mas na lateral do isolador de pino, ali pegando na primeira saia. Nós temos aqui um tipo de conector chamado estribo, certo? Onde nessa parte aqui, que é o estribo do conector, né? Aqui você tem uma placa, tá aqui o mouse,
conector compacto, a gente chama compacto com força de expressão. Na verdade, é tipo cunha. A gente tem uma C e uma cunha. Então, você acomoda o cabo no C, a cunha vai entrando no C, com o cabo já instalado, e aí vai pegar uma pressão. E a instalação é feita exatamente por meio dessa pressão aplicada à cunha, né? Que vai acomodando aqui o cabo dentro do C. Então, essa aplicação aqui é feita, certo, pessoal? Normalmente utilizando uma máquina chamada máquina explosão, certo? E nesse estribo aqui a gente bota um conector chamado GLV, grampo de linha viva, certo? Nesse caso aqui, essa ilustração mostra uma capa, né? Aqui a capa está transparente, aqui é mostrado o perfil externo dela. Isso aqui é para poder promover, como esse cabo aqui é um cabo protegido da rede compacta, e aí a gente teve que descascar o cabo para colocar o conector de cunha. Então a gente coloca essa capa protetora para poder a gente evitar que as intempéries, a poluição do ar, contamine aqui o cabo no ponto onde foi descascado, ok? A gente já comentou sobre esses componentes, né? Aqui a gente tem uma ilustração, onde a gente pode fazer aqui uma nova, uma complementação de informações. Aqui você tem aqui as saias, né? Quanto maior for o nível de isolamento do isolador de pino, que é o nível de isolamento, professor? Lá naquela tabelinha, lá da chave fusível, dizia que tinha chave fusível para 15, para 25 e 38 kV. Os isoladores, pessoal, é a mesma coisa. Existe isolador de pino para 15 kV, para 25 kV, e existe para 35 kV. Isolador de suspensão também. Então, essas saias, quando aumentam o nível de tensão, de isolamento, então aumentam o número de saias. Ok? O isolador vai aumentando de tamanho, certo? Então, informação importante. E faz todo sentido para poder aumentar o nível de isolamento. Então, vai ter que ter mais material isolante, né? Aqui a gente tem aqui uma chave fusível, um para-raio. Estamos fazendo uma pequena revisão. Ó, anel de manobra, porta fusível, corpo isolante, né? Articulador aqui embaixo, certo? Aqui você tem o guia do porta fusível, certo? Então aqui, certo? Aqui é o mecanismo de encaixe do porta fusível. Aqui você tem um elemento que protege um transformador contra sobrecorrente e protege o transformador contra curto-circuito. Já aqui embaixo, nós temos um elemento que protege o transformador contra a sobretensão. Pode ser em momento de chaveamento e pode ser em momento também, certo, de descarga atmosférica na rede elétrica. Pronto, o assunto slide diz assim, condutores. Aí, pessoal, existe uma vasta quantidade de condutores utilizados em redes elétricas convencionais e em redes elétricas tipo compacta, né? Isso aí é uma coisa que a gente vai aprender na prática, certo? Mas é muito comum na rede lua, vou comentar, né? Na rede convencional, o cabo 4AWG, 1/0, AWG, o cabo 4/0, 33B, MCM, certo? Todos esses são cabos de alumínio. Uns têm alma, outros não têm alma. A alma é um filete um ou mais filete no interior do condutor para poder reforçar mecanicamente, certo? A capacidade do carro de suportar esforço mecânico, ok? Já o cabo de rede compacto, né, a gente tem cabo de bitola de 35, a gente tem um cabo de bitola de 70, de 120, de 185, 240, entendeu? Tem bitola aí de várias seções nominais, seções transversais. A gente falou da chave fusível, mas a gente ainda não entrou na minúcia da chave faca. Pessoal, a chave faca não tem porta fusível, ela tem uma lâmina e um mecanismo aqui de encaixe, certo? Que tem aqui um sistema de trava. Quando essa lâmina está totalmente encaixada, a gente tem aqui um sistema de travamento acionado. Quando o profissional quer abrir essa chave, ele encaixa aqui o cabeçote para a vara de manobra e ao fazer o puxamento, né, quando ele faz uma força no sentido de deslocar a lâmina dessa acomodação dela, esse olhar aqui, né, ele vai provocar o desarme, certo? Aqui do sistema de trava. E aí a lâmina vai desencaixar aqui desse contato e você vai promover a abertura
porque ela vai girar em torno aqui desse articulador inferior. Então, esse tipo aqui de chave, certo? Ele é feito para manobrar sem carga. Nós não podemos manobrar esse tipo de chave com carga. A tipo fusível, a gente pode manobrar com carga até certo nível, certo? Hoje, na companhia energética, é possível manobrar chave fusível, certo? Diretamente sem utilizar Ludibasta. Ludibasta é um componente utilizado para extinguir arco elétrico na manobra de chave fusível. A gente pode operar chave fusível sem esse mecanismo até 12K, dá para fazer. Acima disso, tem que utilizar o Ludibasta, porque a possibilidade de ocorrer um arco voltaico é muito elevada. Então, aqui nas extremidades dessa chave, a gente vê aqui, ó, que tem uma chapa com 2 furos. Aqui é onde a gente coloca os terminais da chave faca para poder fazer a fixação dos condutores. Aqui são os corpos de porcelana, certo? E aqui é a base de fixação, onde a gente vai ter a ferragem de fixação atrelada a essa base por meio de parafuso, certo? O nome desse componente é olhar, né? Olhar organizado, um rasgo aqui. Esse rasgo aqui é onde a gente coloca o parafuso de máquina, e logo na sequência a gente vai apresentar esse parafuso aos senhores, né? Esse olhar aqui, alunos, né, e colegas do canal aí, esse olhar aqui, ele é utilizado em estruturas de amarração. Professor, e onde é que eu boto esse olhar? Meu jovem, onde a gente vai ter a instalação de isolador de suspensão, também conhecido como isolador bastão, é o mesmo isolador, você vai ter que ter esse elemento aqui para fazer a ancoragem desse isolador, tá? Então, a ancoragem do isolador com relação ao lado da estrutura é feita por meio do olhar, o olhar galvanizado. Isso, pessoal, é feito, certo? Do lado da cabeça do parafuso. A gente coloca aqui a rosca do parafuso, né? E joga o parafuso aqui para dentro. Então, a cabeça vai esbarrar aqui no parafuso. Nessa outra figura, a gente tem aqui o olhar. Porque lá do lado da rosca, se eu quiser ancorar um isolador de suspensão, que é o caso de um estrutura N4, que a gente vai ter uma aula de estrutura ainda, mas eu vou adiantar aqui a informação. Do lado da rosca, a gente vai usar uma porca de olhar. Perceba que o olhar, o rasgo é liso, porque é utilizado na cabeça do parafuso de máquina, que é liso, não tem rosca nessa parte do parafuso de máquina. Na extremidade superior, a cabeça do parafuso, você vai ter o quê? Uma rosca parcial. Então, a gente teria que ter um elemento aqui para poder ancorar o isolador, para fazer a ancoragem aqui, né? Do isolador de suspensão, a gente tem que ter um elemento que tenha rosca, porque vai ter que ser feita essa fixação na rosca do parafuso de máquina, né? A gente vai instalar a porta de olhar na rosca do parafuso de máquina, e nesse olhar aqui a gente instala o isolador tipo bastão, ok? Certo? Normalmente o olhar é colocado na estrutura olhando para a fonte, de onde vem o fogo. A porta de olhar é olhando para onde está a carga, ok? O padrão é esse. Temos aqui os parafusos de máquina, né, que são utilizados na montagem de estruturas, normalmente já acompanham uma porta quadrada. Temos aqui a cabeça, onde fica o quê, pessoal? Os olhares, né, um rasgo. E no lado aqui da rosca, onde ficam as porcas de olhar, certo? E o parafuso ele vai transpassar furos que ficam onde, pessoal? Fica exatamente, certo? Nas cruzetas de concreto, cruzeta de fibra, que é muito utilizado hoje na orla marítima, né? Em regiões de agressividade salina ou de poluição, tá? Então, professor, você falou da porca-olhar, falou do olhar, o isolador bastão é utilizado fazendo a ancoragem do lado da estrutura, utilizando esses componentes, olhar e porca-olhar, certo? Mas como é que eu ancoro o cabo, professor? Como é que o cabo fica firme no isolador bastão? Olha, nós temos que ancorar o cabo, que amarrar o cabo através de uma alça pré-formada, tá? Essa alça pré-formada aqui é quem faz, repara que ela tem um perfil helicoidal, né, em 2 pernas, né? Uma perna vai fazendo o abraçamento do cabo em um sentido.
A outra perna vai abraçar o cabo no sentido oposto, de forma a promover uma amarração completa desse cabo. Então, aqui é um mecanismo, certo? De ancoragem do cabo em estrutura de amarração. Essa alça aqui, ela vai ficar presa ao isolador de suspensão através de um outro componente chamado manilha sapateio. Muitas vezes também é utilizada apenas a sapateio. Né? Na praia, às vezes, acontece de colocar a alça no isolador de suspensão, utilizando um mecanismo intermediário, um componente intermediário, chamado de manilha. Mas, normalmente, na rede convencional de alumínio, utiliza-se a manilha sapateio, ok? A arruela quadrada é utilizada na estrutura, né, na montagem de estruturas, onde a gente tem no lado da porta, tem que usar uma arruela, porque na hora do eletricista fazer o aperto dessa porta, se não tiver uma arruela, a gente vai corroer o concreto, certo? Ou a gente vai danificar a fibra, no caso da cruzeta de fibra. E no caso da cruzeta de concreto, a gente vai corroer o concreto, ok? E aí, tem na arruela esse esforço da porta, né, vai ser feito na superfície de aço da arruela. E aí a gente preserva a superfície da cruzeta de concreto ou da cruzeta de fibra. Aqui é a máquina de explosão, né, para poder instalar conectores tipo cunha, certo? Vocês veem aqui que, de um lado, nós temos aqui um mecanismo para travar, né, o C, e do outro lado nós temos um mecanismo aqui de um êmbolo que empurra a cunha para dentro do C, estando os cabos já acomodados em cada extremidade aqui do C. Então, dentro dessa câmara aqui, a gente vai ter aqui o que, pessoal? A gente vai ter aqui um cartucho que varia conforme a bitola que você está trabalhando. Existe cartucho vermelho, azul, branco, amarelo. Então, essa cor do cartucho, ela vai ter a ver com a bitola do cabo que você vai estar trabalhando. E tem uma tabelinha para poder o eletricista ir fazendo essa escolha do cartucho correto. Mas a gente desenrosca aqui essa extremidade, né, da máquina de explosão, para poder colocar o cartucho. Depois você vai e coloca de novo aqui essa extremidade. E aí, esse mecanismo aqui é feito, a detonação desse cartucho é feita você batendo aqui com uma marretinha, certo? Você detona o cartucho e a expansão dos gases resultante da explosão do cartucho empurra esse êmbolo. Como o êmbolo está aqui encaixado na cunha, então a cunha vai ser empurrada para dentro do C, fazendo uma pressão do C sobre os condutores. E aí é dessa forma que se aplica o conector tipo cunha usando a máquina de explosão, certo? Ok? Iremos fazer algumas considerações também de transformadores de distribuição, né? Os transformadores utilizados no nosso sistema de distribuição de energia elétrica aérea, eles são a óleo, não pode utilizar transformador a seco no sistema de distribuição aérea, porque o transformador a seco, eles não têm um índice de proteção adequado para receber, por exemplo, para ser afetado por uma chuva, né, pingos de água, você vai danificar o transformador, não pode. E o transformador a óleo não, ele é feito para ser instalado ao tempo. Então esse é o tipo de transformador que é utilizado no nosso sistema de distribuição de energia. Nós temos aqui as buchas primárias, a placa do fabricante com todas as características do transformador, potência, data de fabricação, de série, capes, quantidade de óleo, características do transformador em geral. Tudo vai estar nessa placa aqui, certo? Do fabricante, certo? Aqui nós temos aqui a chapa de fixação do transformador, certo? Esses rasgos aqui na chapa é onde a gente fixa o transformador no poste por meio de 2 parafusos de máquina. Temos aqui em cima as buchas primárias, né? Embaixo aqui as buchas secundárias. Essas buchas primárias são do lado de alta tensão, são chamadas H1, H2, H3. As buchas secundárias é do lado de baixa tensão, são chamadas X0, X1, X2, X3. X0 é o neutro, X1, X2, X3 são as buchas de fase. Essa estrutura que rodeia o tanque do transformador, né? A carcaça, do mouse que eu estou passando aqui, essa estrutura aqui é chamada radiador.
é aqui onde existe aqui a passagem do óleo e troca de calor desse óleo para o meio ambiente. Esse mecanismo aqui é para facilitar o resfriamento natural do transformador, a troca de calor para o meio ambiente, ok? Certo? Então aqui nós temos aqui os parafusos aqui da tampa, né, para poder fixar a tampa na carcaça, certo? Nós temos aqui também o mecanismo para içar o transformador, né, aqui onde bota o estouro e o muque, o guindaste eleva o transformador, certo? Para poder ser instalado ou removido. Aqui nós temos uma tampinha, esse aqui é o número 7, que é para dar acesso ao comutador de TAP e mudar o TAP do transformador. Mudar TAP, pessoal, quer dizer mudar a relação de espiras do transformador, certo? A gente vai ter uma prática e aí fica melhor para o aluno entender como é que funciona essa mudança de TAP na prática. Porque ele muda o TAP e vê o que acontece com a tensão na secundária, certo? Então a gente vai ter uma prática com isso aqui. Então essas são as principais partes do transformador, certo? De potência de redes elétricas aéreas. Aqui a gente tem essas partes que a gente comentou, né? Temos aqui nesse quadro as principais potências, né, de transformador, com a quantidade máxima de TAP, né, hoje em dia utilizado. É um quadro aí mostrando os transformadores comercialmente existentes no mercado, né, que é usado em redes elétricas de distribuição. É claro, pessoal, que existem transformadores de potência maior de 225 kVA, certo? Existe transformador de 300, de 500, de 750 kVA, de 1 mega, 5 mega, 10 mega. Só que em redes elétricas a gente tem esses transformadores como os transformadores clássicos, certo? Então a gente vai comentar, vai apresentar para vocês esses transformadores que são clássicos, tá? Pronto, a gente falou daqueles materiais, né? E aí a gente, transformador, pessoal, ele é usado tanto em rede aérea compacta como convencional. O mesmo transformador, não, transformador mesmo, tanto faz o tipo de rede, não interessa, o transformador mesmo. Agora, sobre esses componentes que a gente falou para trás na aula, eles são utilizados em redes elétricas convencionais, certo? Esses componentes que eu vou comentar para os senhores são utilizados em redes elétricas compactas ou chamadas space. Nós temos aqui o espaçador losangular, que o pessoal chama de cavalo marinho, né? É o componente que vai fazer digamos assim, a estabilidade dos condutores, vai promover aquele perfil losangular, meio que triangular, né? Triangular, mas quando conta com um cabo mensageiro, aí a gente fala em losangular, se contar com ele, né? Mas se fosse uma triangular. Então, assim, esse perfil da rede, característica da rede space, é feito por esse elemento aqui, chamado espaçador losangular ou cavalo marinho, certo? Você vê aqui umas calhas onde nós encaixamos os isoladores, desculpe, onde nós encaixamos os condutores, certo? E aqui tem travas que a gente aplica aqui, certo? Nessa parte aqui, certo? A gente puxa e ele fica travado. Se quiser destravar, aí o profissional tem que puxar a trava para poder vencer aqui esse encaixe aqui, a pressão que ocorre nesse encaixe aqui da trava, né? Com esses ressaltos, certo? Então, pronto. Espaçador losangular, utilizado em rede space, né, para dar estabilidade à rede e promover aquela configuração da rede compacta. Temos o grampo de ancoragem. Pessoal, o grampo de ancoragem tem a mesma função da alça. A alça lá não faz a amarração do cabo, a ancoragem. Pronto. O grampo de ancoragem aqui faz essa mesma função. O braço anti-balanço, pessoal, em algumas estruturas, ele é utilizado exatamente para dar maior estabilidade à rede, certo? Por quê? Porque na parte de baixo do espaçador losangular, a gente vai ter junto ao poste esse braço para poder segurar esse espaçador losangular e dar mais estabilidade à rede, absorver o quê? A vibração, a vibração que a rede recebe devido ao balanço provocado pela incidência de vento e tal. Então, esse braço vai receber exatamente essa vibração, né, e dissipar junto ao poste essa vibração, esse balanço da rede. E aí ela vai ficar mais, como é que se diz, mais estável, né? Vai dar maior estabilidade à rede. Aqui nós temos um separador de cabo, que é utilizado quando há cruzamento de cabo space, né? O anel de amarração, a gente comentou quando falou
falou sobre o isolador de pino, é para amarrar o cabo no isolador. E aqui nós temos os laços plásticos, né, que são utilizados também em isoladores de pino, a gente já comentou sobre eles, tá? Olha aqui, ó, nós temos aqui um espaçador losangular, um cavalo marinho. Na parte de cima, nós temos o que, pessoal? O cabo mensageiro, que é um cabo de aço, normalmente de 1/4 de polegada, é quem faz o quê? É a sustentação mecânica, ou seja, sustenta a rede e o peso dela, certo? Esse cabo é quem vai sustentar o peso da rede, entendeu? Então, temos os passadores e temos aqui os cabos de força, né, cobertos, são os cabos protegidos, certo? Então, aqui nós temos essa imagem mostrando a disposição do cavalo marinho, certo? E aqui nós temos aqueles espaçadores, né, que são os separadores, também chamados, certo? E aí usado no cruzamento de redes Space. Né? Optou-se não cruzar um por cima da outra, porque senão você ia ter que ter nivelamento de rede diferente. Uma rede teria que ser composta de 11, outra com 12, ou se não 12, outra com 13, para poder passar uma rede por cima da outra. Então, quando o nível da rede é o mesmo, a gente vai ter que usar esse mecanismo aqui para poder cruzar a rede no mesmo nível. Entendeu? Aí usa os espaçadores. Tá? Então, aqui nós mostramos aqui outros componentes utilizados em redes elétricas, que são quem, pessoal? O braço L, ó, esse mecanismo aqui, é o formato dele, né? Certo? Aqui em cima aqui a gente tem uma chapa com parafuso que faz a amarração do cabo mensageiro, que é o cabo de aço que sustenta a rede. E nessa outra figura nós temos o braço C, certo? O braço C é utilizado já em outro tipo de estrutura, né? Você vê aqui que é uma estrutura de ângulo, certo? Onde a gente vai, através de isolador de pino, fazer a amarração dos condutores, tá bom? Então, utiliza o braço C nesse tipo de estrutura, e na estrutura passante, com ângulo zero muito pequeno, o braço L. Esses braços, todos dois, é feito de aço galvanizado, certo? Professor, como é que eu sei quem é a fase A, B e C, né? Olha, quando é no sistema normal, convencional, a gente fica de costas para a fonte, certo? Como a gente já comentou na aula prática, né? A gente fica de costas para a fonte, e da esquerda para a direita, a gente vai dizer A, B e C, estando de costas para a fonte. Ou seja, a gente olhando para a carga, na ordem da escrita, da esquerda para a direita, A, B, C. Essa é a justa posição das fases do sistema de distribuição de energia. Mas quando a gente for space, né, compacto, aí a gente vai ter como? Ó, a fase mais próxima do poste é a fase C. E a fase contrária à fase C, que está no mesmo nível, né, é a A. E a de baixo, pronto, é a B. Entendeu? Então, a mais próxima do poste é a C, ao poste é a A, e a de baixo é a B. Então, sempre a gente vai ter essa convenção. Isso é uma convenção, para poder padronizar, tá bom? A A sempre vai ser a fase mais afastada do poste. A B sempre é que está mais embaixo. Pronto, a mais próxima do poste. Sim. Você memorizou isso aí, você memorizou a justa posição, certo? Das fases na rede Space. Professor, quais são os cabos que tem na rede Space? Né? Olha, como eu já tinha falado, a gente tem cabo 35, 70, 185 e 240. Sendo que esses 35 e 70 é utilizado em subramais, né? Derivações, 35 e 70 milímetros. Mas tronco de alimentador, né? Ou seja, aquela parte que sai da subestação, né? E a partir dele vai ramificando outras linhas para atender cargas, chamado tronco, né? Certo? Essa parte principal chamada tronco, as bitolas normalmente utilizadas são 185 e 240 milímetros. Ok? Então, pronto, pessoal. A nossa aula de materiais elétricos utilizada para redes convencionais, certo? Redes convencionais aéreas e redes aéreas redes convencionais aéreas no padrão, como é que a gente pode dizer? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Bom, como eu estava dizendo, os senhores, certo? Esses materiais que nós apresentamos para os senhores são os materiais
que nós utilizamos bastante em redes de distribuição aéreas convencionais e redes de distribuição aéreas tipo Space, certo? Esses materiais são os materiais utilizados nesses dois padrões. A Space é chamada rede protegida, né? E a rede convencional é a rede de cabo duplo, certo? Como a gente já comentou em outras aulas. Então, esses materiais que eu apresentei aos senhores são os principais materiais utilizados nesses dois padrões. Olha, essa aula é muito importante, porque quando a gente der a aula de padrões de estrutura, certo? Aí a gente vai debater, vai apresentar os principais padrões, onde é aplicado cada um, e depois a gente vai ter que também entrar na seara de listar os materiais de cada estrutura. Então, é bom a gente já ter visto a aula de materiais utilizados em redes elétricas para poder a gente, quando chegar lá em padrão de estrutura, na parte de listar material, a gente já está familiarizado com alguns materiais, né? Já foram apresentados aos alunos e aos colegas. Essa aula ela vale tanto para a turma de eletricista montador quanto para a turma de linha viva. Por quê? Porque os nossos alunos do curso de linha viva, até 34,5 kV, né, a gente, na ementa do curso, a gente dá uma revisão dessas coisas para poder a gente, né, aqueles alunos que faz tempo que não atenta, que não lê, aqueles alunos que esqueceu de alguma coisa, etc., a gente faz essa revisão para os alunos do curso de linha viva, método ao contato, nível de tensão até 34,5 kV, certo? E essa aula é essencial para os alunos, não é revisão, é uma aula essencial para os alunos do curso de eletricista montador de redes elétricas aéreas. Pessoal, muito obrigado, até a próxima, certo? Até a nossa próxima aula. Eu agradeço demais a participação de todos, certo? E até a próxima nossa aula nos nossos cursos da PR Matriz de Beleza.